Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para que a gente converse na nossa disciplina de Cidadania e Civismo sobre a gestão do tempo, a rotina de estudos. Nós sabemos que todos nós temos uma rotina, né? Uma rotina que envolve trabalho, que envolve estudo, as relações familiares, as relações sociais, os nossos compromissos fora da escola, né, as instituições das quais nós fazemos parte. Ter uma rotina de estudos é muito importante para o desenvolvimento do seu aprendizado. É a partir dessa rotina que a gente estabelece os nossos horários de estudos, né? Estabelece os horários de outros compromissos para que a gente não coincida esses compromissos, e isso facilita o nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Faço esse convite para que você venha comigo. Vamos olhar aqui, né, os objetivos. Olha só, pessoal, entender as diferenças entre um plano de estudos, um ciclo de estudo e um cronograma de estudos. Então nós vamos aí entender um pouco de cada um dessas estratégias para o desenvolvimento dos estudos e as diferenças, né? Quando que a gente tem um plano de estudo, quando nós temos um ciclo, quando nós temos um cronograma, não é mesmo? E olha só, quando a gente fala em organização, nós nos remetemos a um acompanhamento, um controle que tem qual objetivo, pessoal? Detalhar as metas e as prioridades dentro do trabalho escolar e, claro, você pode também aplicá-lo em outras rotinas do seu dia a dia. A organização, ela é uma peça-chave e ela está ligada, né, de uma forma muito, né, ali direta ao objetivo primordial da aprendizagem, que qual é? Promover o desenvolvimento cognitivo e relacional. O desenvolvimento cognitivo, né, a nossa aprendizagem, desenvolvimento relacional, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com as pessoas com as quais nós trabalhamos, estudamos, nos relacionamos socialmente. Então nós desenvolvemos a parte cognitiva, mas a parte relacional, ela também é importante, né? Você ser visto, você ser entendido como uma pessoa responsável, organizada, né? Que cumpre com as tarefas do dia a dia. Então aqui a organização escolar, o seu horário de entrada da escola, né, as aulas que você tem diariamente, levar o material adequado para a sala de aula, organizar-se, né, estar devidamente uniformizado, tudo isso vai criando características relacionais sobre você. E olha só, o ciclo de estudos, como a gente tem dito, ele é uma técnica para melhorar a aprendizagem e também a gestão do tempo. Ela é muito utilizada por quem é aprovado em concursos públicos, como, por exemplo, o vestibular que você vai fazer daqui a alguns anos, o Exame Nacional do Ensino Médio que você vai fazer daqui a alguns anos. E aqui eu trago um exemplo para você, né? Então, olha só, português você vai estudar, isso aqui é um exemplo, por 3 horas, não é? Olha, raciocínio lógico é o seu segundo ciclo por 2 horas, inglês. Coloquei aqui direito constitucional, é uma matéria que nós não temos, né? Direito administrativo. Então você pega esse ciclo e você vai definir. Claro que não precisa ser 3 horas, né, de estudos de uma única disciplina. Você pode colocar um tempo menor inicialmente e as disciplinas das quais você precisa, né, de uma dedicação um pouco maior. Português, matemática, história, né, arte, quero fazer uma revisão. Então eu vou ficar aqui, né, 40 minutos revisando a matéria de português, 1 hora revisando a matéria de matemática, estudando, fazendo exercício. Então, né, durante 3, 4 horas por dia, o tempo que você achar que é necessário, né, que você consiga se dedicar aos estudos, você monta o seu ciclo de estudos, tá certo? O método, ele é utilizado há anos, pessoal, né, que foi desenvolvido o ciclo de estudos. O que comprova não é só um modismo, né, são pessoas ali que organizam, né, fazem os ciclos de estudos, né, deem, né, a atenção adequada, se compromete com aquilo. Então, eu sei que, por exemplo, né, às quartas e sextas eu tenho o meu ciclo de estudo, ele é da 1 às 5 da tarde, então é o dia que eu não tenho compromissos fora, né, do meu local de estudos.
Eu me dedico por essas 4 horas, alio a outras técnicas, né, de gestão de tempo, como a técnica do Pomodoro, que é uma que eu utilizo, e você já conhece essa técnica, e eu passo esses 2 períodos da semana, né, fazendo o meu ciclo de estudos. Ele pode ser utilizado para qualquer tipo de prova, para qualquer estudo, sendo que aí quase que obrigatório para quem pretende estudar com alto desempenho, né? E aqui algumas características, né, algumas consequências do ciclo de estudo. Ele cria um hábito produtivo, então eu condiciono o meu corpo e a minha mente para aqueles horários, né, em que eu vou estar estudando, promove variação de estímulos sensoriais, cognitivos, de atenção, recompensas psicológicas ativadas, né, então eu sei que quando eu terminar o ciclo de estudo, eu geralmente coloco ali no final do meu ciclo de estudo uma atividade de lazer, né, de descanso, porque eu estou sendo, né, recompensado pelas minhas horas de estudos. Equilibra as disciplinas de forma estratégica, então eu sei quais são as disciplinas que eu tenho uma maior deficiência, as áreas de estudo que eu preciso desenvolver, e é ali que eu vou focar o meu ciclo de estudos. Fazer estudar todas as disciplinas, contato constantes com as disciplinas. Talvez você tenha aquela disciplina uma única vez na semana, coincide de ser um feriado, um recesso, e você vai ficar aí 2 semanas sem ter contato com a disciplina, né? Você facilmente vai esquecer daquilo que foi trabalhado. Aí a importância da gente revisar a matéria e ter um ciclo de estudos, não é? E os ciclos, pessoal, eles são diferentes dos planejamentos de estudos, né? Aquele de cronograma por matéria. E aí a gente precisa entender essa diferença. A principal diferença é que o ciclo de estudos ele é dinâmico, ao contrário dos planejamentos que são fixos por dia e por matéria. Então, o seu ciclo de estudo ele não é necessariamente algo fechado e que todos os dias vai repetir. Se eu faço um ciclo diário, se eu faço um ciclo 2 vezes por semana, não necessariamente todos os dias do meu ciclo eu vou estudar português por 2 horas. Eu posso ter essa dinâmica, não é mesmo? No planejamento, dito como normal, daquilo que as pessoas fazem quase que por intuição ou por orientação, em alguns casos, né, de uma forma equivocada, define-se o que estudar em cada horário. Então tem essas diferenças entre ciclo de estudo e planejamento. Em que dia? Geralmente aí nos dias da semana, né? Então você define, toda segunda eu estudo português, toda terça eu estudo matemática. Isso no planejamento. O ciclo ele é mais dinâmico, né? Você pode adequar o teu ciclo às suas necessidades. Como a ordem é muito mais importante do que a rígida definição do que você vai estudar e quando, mesmo que ocorra os imprevistos e fique sem estudar por um dia, você garante o estudo equilibrado de todas as disciplinas. Então ali, né, a ordem é muito mais importante do que a rígida definição do que você vai estudar. Então você vai, como eu disse a vocês, condicionando o seu cérebro, o teu corpo, né, para aquelas horas de estudos, para aquela matéria. O ciclo, ele se adapta. Além disso, é possível atribuir pesos diferentes às matérias. Então, se você tem dificuldade em uma determinada matéria, você prioriza, você dá um peso maior, você dá um tempo maior, você se dedica mais àquela matéria do que a outra matéria da qual você está mandando super bem, não é mesmo? Então agora eu convido vocês a gente fazer uma atividade, né? O que é um ciclo de estudos? Responda a atividade e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade? E tem uma pergunta muito simples, você não vai ter dificuldades em respondê-la, você não teve dificuldade em respondê-las. O que é um ciclo de estudos? Trago aqui para vocês, né? É uma técnica de estudo para a melhoria da aprendizagem e também da gestão do tempo, que é algo importante, né? Onde você vai definir as disciplinas, matérias e o tempo de estudo que você vai dedicar a cada uma delas. Se vai ser ali um tempo maior, um tempo menor, de acordo com a sua necessidade com relação a essa disciplina que você precisa estudar, beleza? Então, o nosso ciclo de estudos ali, novamente, né, a imagem representando aí cada uma dessas fases e, como eu disse a vocês, não precisa ser 3 horas de língua portuguesa, 2 horas de raciocínio lógico, né? Ali eu coloquei um ciclo de em torno de 10 horas de estudo por dia, né? Você pode, com certeza, fazer um ciclo menor, com menos tempo inicialmente, depois ir aumentando, para que você condicione o seu corpo, né, a ficar sentado, porque você vai fazer o Enem, você vai fazer o vestibular, são provas, né, extensas em que você precisa condicionar, né, o seu corpo a permanecer ali naquela situação e não se sentir tão cansado, né? Beleza? E aqui o plano de estudo, ele é uma ferramenta de organização, baseado em um cronograma. Então, você faz um cronograma. Às segundas eu estudo História, às terças eu estudo Geografia, às quartas eu estudo Inglês. Então, você faz esse cronograma. E esse planejamento, ele considera não só os assuntos que serão estudados e o período de dedicação, como também os métodos que deverão ser utilizados para a aprendizagem. Então, você tem um plano de estudo, você planeja os seus estudos, né? Algumas pessoas, inclusive, usam uma palavra em inglês chamada planners, né? Que são aquelas folhas e você consegue planejar a sua rotina de estudos. E olha só, um plano de estudo, ele é sim uma forma de organização, na qual você define o tempo que será dedicado a uma aprendizagem de um conceito, tema ou assunto. E é muito importante, pessoal, que nos seus momentos, né, do plano de estudo, do cronograma, aqueles momentos em que você estude, você crie o hábito de dedicação quase que integral a esses estudos, né? Então que você deixe o seu celular pelo menos no modo silencioso, que você, ou no modo avião, né, para que você não seja interrompido, que você esteja em um local adequado para estudar, né, que tem iluminação, ventilação, as condições adequadas para o seu estudo e que você não se distraia durante os seus estudos. Isso é muito importante, né? A gente precisa priorizar e dar o devido valor a esses momentos de estudo, a esses momentos de análise, de reflexão do qual nós fazemos, né, diariamente. Então você precisa, né, preparar-se para esses momentos de estudo. Vão ser 2 horas de estudo, 2 horas ali concentrado, 2 horas com estudo com afinco, se dedicando, e você pode fazer um planejamento, né? Trago aqui para vocês um modelo, né, disponível na internet. Então olha aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é? E o horário, o que você vai fazer. Esse plano de estudo vai ajudá-lo a orientar, né? Então você pode olhar e falar, opa, terça-feira, da 1 às 3 da tarde, eu tenho um plano de estudos a cumprir, não posso assumir compromisso nesses horários, por exemplo. E você tem uma rotina mais planejada, uma gestão do tempo mais adequada. Beleza? Olha aqui, a gente tem uma atividade, né? Como o plano de estudos pode contribuir com o desenvolvimento da sua aprendizagem? Responda a questão e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade? Então aqui, né, como o plano de estudos pode contribuir com o desenvolvimento da aprendizagem, né, da sua aprendizagem. Olha só, o objetivo de ter um plano de estudo é trazer, né, mais organização para o seu dia a dia. Talvez você já tenha o hábito de estudar diariamente pós o teu período escolar. Daí você chega em casa e fala, e o que eu vou estudar, né? Não, você precisa então fazer esse planejamento, saber que em determinado dia você vai rever a matéria, você vai estudar, você vai aprofundar a sua discussão. A partir dele, você pode organizar uma rotina de estudos, né? Quais matérias estudar e os horários, né? É importante conhecer métodos de estudo e fazer essa organização do tempo. Você organiza, né, a sua rotina, as suas aulas diárias, os seus momentos de estudo. Não esqueça de contemplar no seu plano os seus momentos de descanso, né, de distração, às vezes como uma recompensa após o seu momento de estudo. Eu estudei ali, né, por 2, por 3 horas, então eu tenho ali um tempo agora de descanso em que eu vou, né, ver meu celular, mexer nas minhas redes sociais, conversar com os meus amigos, responder as mensagens, assistir um episódio de uma série, e daí você pode voltar para a sua rotina, né, para fazer as outras questões, as outras tarefas diárias. E aqui esse cronograma, né, o cronograma de estudos, pessoal, ele serve, né, ele é um passo, né, um passo a passo eficaz e simplificado com todas as coisas que o aluno precisa dar conta na hora de se planejar. Então você faz um cronograma, né? Você conhece a tua rotina, você conhece o teu tempo, então você sabe que, né, você sai da escola 12:30, você demora meia hora para chegar em casa, daí você vai então almoçar, né? Você vai ali contribuir com as tarefas de casa, daí você descansa, às 3 da tarde eu inicio, portanto, a minha rotina de estudo, que se estende até às 5 horas, por exemplo, tá? E você faz esse cronograma, né? Estudar muitas matérias ou conteúdos variados ao mesmo tempo é um desafio que demanda empenho, estratégia, energia e dedicação. Então você tem aquele tempo, sabe, vai estudar matéria de biologia, vai estudar física, vai estudar química, então você faz o teu cronograma de estudos, né? E aqui trago para vocês uma imagem também disponível na internet desse cronograma de estudos, né? Olha só, revisão de matemática, biologia e física. Então você faz essa revisão, né? Matérias do dia, o que você teve. Você pode fazer uma vez por semana simulados, né, para ver se você adquiriu, se você aprendeu. E a partir desses simulados você também vai perceber quais são as suas necessidades. Olha, eu fiz um simulado de matemática, tinha 10 questões, meu Deus, acertei só 3 questões, né? E era um conteúdo ali de trigonometria. Precisa então rever isso daí. A partir, né, dessa sua percepção, você pode planejar, pode colocar no seu cronograma de estudos, inserir no seu ciclo de estudo um tempo maior para estudar matemática, porque você mesmo verificou que você precisa desenvolver esses conceitos da disciplina de matemática, pois você fez um simulado e você não foi muito bem nesse simulado, beleza? E aqui a gente chega a mais uma atividade. Olha só, qual a diferença entre um cronograma de estudo e um ciclo de estudos? Responda a atividade e a gente já corrige, pessoal.
Vamos corrigir, galera, a nossa atividade? Qual a diferença entre um cronograma de estudos e um ciclo de estudos, não é? No cronograma, você define um horário no seu dia a dia para estudar aquela disciplina. Já no ciclo de estudos, por sua vez, você define que irá estudar aquela disciplina X por determinadas horas, né? Quando você preenche, né, sua semana, como no nosso exemplo, você vê o cronograma como um calendário com dias e horários definidos. Tudo bem? Pessoal, muito importante, hein? Olha só, uma rotina de estudo requer horários bem definidos para que o estudante se habitue, né, aos estudos diários, a essa preparação. Então você precisa definir e você precisa cumprir a sua rotina, ser sincero com você mesmo, né? Saber que naquele momento você vai estar estudando sem distração, né? Se dedicando ao seu desenvolvimento cognitivo, à sua aprendizagem, ao seu sucesso. Então, ó, estipule horários para começar a estudar, para as pausas necessárias, né? O alongamento, o lanche, o descanso e para o término do estudo diário. Ah, então eu estudei durante 1 hora, eu posso fazer uma pausa de 15 minutos, preciso ir ao banheiro, vou me alongar um pouco, não é? Ah, vou fazer um lanche leve, volto a estudar. Estudo por mais 1 hora, posso fazer mais uma pausa, não é? E daí você vai organizando o teu horário. Talvez você consiga fazer 1 hora de estudos e uma pausa. Algumas pessoas inicialmente fazem um tempo menor de estudo e uma pausa, porque vão desenvolver a concentração. Então isso é importante, né? Lembre-se que o principal responsável por alcançar os objetivos, o sucesso, é você mesmo, pessoal. Nós, professores, somos mediadores do seu processo de educação, do seu processo de aprendizagem. Mas você é o protagonista desse processo. Então, olha só, nós conhecemos e entendemos, né, as diferenças entre estratégias de estudos, né? Plano, ciclo e cronograma de estudos. Beleza, pessoal? Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fique bem, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.